Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa, nesse terceiro domingo, que está conosco aqui a Teca, o Antônio, o Cacá. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel, bom dia, Antônio, bom dia, Cacá, bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter uma manhã de bastante aprendizado, de bastante luz, e que nós possamos, então, ter um dia de paz. E começar estudando, né, Antônio? Sempre é bom, né? Sim, estudar a doutrina espírita, lembrando de Jesus, é importante. Desejar o meu bom dia a todos os ouvintes, a todos os presentes, sempre buscando o entendimento, buscando a luz que essa doutrina maravilhosa nos traz, esclarecimentos valiosos, para que possamos, de fato, nos reformar e nos tornar pessoas melhores para conviver em sociedade. Verdade, o objetivo maior nosso é entender, à luz da doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, né? Ele que trouxe para nós, há tanto tempo, as verdades de Deus, né? Num linguajar propício à época, e o Espiritismo vem no final do século XIX, né, trazer mais informações, ampliar o conhecimento, porque os espíritos reencarnados naquela época e agora já possuíam essa capacidade de melhor entendimento, né? Então é isso que nós estamos para estudar, o Evangelho de Jesus. É sempre bom reforçar isso, porque as pessoas às vezes perguntam, né, se o Espiritismo tem Jesus, né, cristão, né, e é totalmente cristão, é o próprio Cristo, que Kardec vai intitular em determinado momento do desenvolvimento da doutrina espírita como o Espírito de Verdade, que coordena todo esse trabalho do mundo espiritual, é claro, orientando a Allan Kardec a como fazer, a como proceder, a como colocar no papel todas as informações que procediam não só dos grupos franceses, principalmente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas do mundo todo, né? Kardec recebia correspondência do mundo todo, e aí foi construindo uma doutrina filosófica, científica, com consequências morais, né, divinas. Então essa é a doutrina espírita que nós estudamos aqui no programa Além da Vida, todos os domingos, a partir das 8h30. Programa esse coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec, de Cambé, há mais de 20 anos já, né? Então, é um programa que tem se consolidado ano a ano em levar essa mensagem simples, objetiva, através de vários grupos que aqui se revezam nesse trabalho de estudo, de meditação, de reflexão, para que cada um possa fazer a sua parte, né? Entendendo a mensagem e aplicando na sua vida. Nós temos, como sempre, o Momento Espírita, que é um programa preparado pela Federação Espírita do Paraná também há muito tempo, que faz sucesso no Brasil e fora dele. Mensagens curtas, bem elaboradas pela Federação Espírita do Paraná, e que hoje traz como título Aulas de Gentileza. Falar baixo é uma das lições ensinadas nas aulas de gentileza que os alunos da 5ª série de uma escola da Alemanha são obrigados a assistir. A escola fica na cidade de Bremen e a disciplina Trato, Modos e Conduta foi implantada depois que a direção tentou que os alunos aprendessem a conviver com mais respeito entre eles mesmos e com os professores. Na sala de aula, eles são apresentados as regras básicas de comportamento e treinam o uso de expressões como com licença e obrigado.
Quando a matéria foi implantada no currículo escolar, gerou controvérsias e virou assunto na imprensa. A necessidade surgiu diante da constatação de uma realidade que as empresas vinham enfrentando há muito tempo. Verificaram que os jovens recém-saídos das escolas desconheciam as regras elementares de convívio social. O então presidente da Confederação dos Empresários da Alemanha disse numa entrevista que os jovens chegavam com excelente capacitação técnica, mas não conseguiam interagir de forma civilizada. Essa situação nos leva à reflexão sobre a formação das crianças e jovens de hoje. De nada adianta as pessoas terem um excelente currículo e não conseguirem tratar o outro com civilidade. Educação é tarefa primordial dos pais. Temos a obrigação de ensinar aos filhos as regras básicas de convivência social. Se a criança não aprende desde cedo, dentro de casa, a tratar com bons modos os próprios pais e irmãos, não virá a se comportar como um indivíduo civilizado. Cuidemos para não deixar lacunas na formação de nossos filhos. Devemos nos preocupar em demonstrar, através do exemplo, respeito por todos aqueles com os quais nos relacionamos, a começar dentro do próprio lar. Coloquemo-nos no lugar dos outros, inclusive de nossos servidores, e não nos esqueçamos que todos gostamos de receber gentilezas. É comum justificarmos que as preocupações em excesso, a ansiedade dos tempos modernos e a falta de tempo são responsáveis por comportamentos grosseiros. Convenhamos que a delicadeza e a educação não têm a ver com essas circunstâncias. Comportamentos injustificáveis nos mostram que está faltando controle sobre as próprias ações e, acima de tudo, a respeito para com o próximo. Não podemos achar natural agir com falta de cortesia. Pode parecer difícil agir com amabilidade no mundo competitivo e individualista em que vivemos, mas não devemos abrir mão de nossas convicções. É lamentável que as expressões com licença, por favor e obrigado estejam sendo usadas com menor frequência. Muitas vezes, vivenciamos situações em que as pessoas agem com esperteza e driblam regras de educação com o objetivo de obter alguma vantagem ou conseguir algo mais rápido. Caso venhamos a sofrer indelicadezas, não nos deixemos envolver por essas atitudes e sigamos em frente dando bom exemplo, mesmo que seja através do nosso silêncio. Formalidades em excesso muitas vezes são dispensáveis, mas respeito mútuo, consideração e boas maneiras são essenciais aos relacionamentos. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, falando basicamente da educação moral e a educação intelectual, né? Dá para se entender sobre vários aspectos, né? Uma faz parte do ser, né? E a família é e sempre será a base de aprendizado da educação moral, né? A escola a gente tem como formadora de profissionais, né? Então o objetivo da escola maior, está aqui o professor Antônio, né? É repassar a parte intelectual, né? Conhecimento. Então, o que acontece hoje é a dificuldade das famílias em formar essa educação moral. Eu lembro que na minha época, 50 anos atrás, o professor era um segundo pai, né? E ele tinha autoridade sobre os alunos
o respeito era patente, né? Então o professor era venerado, né? Hoje a gente vê muito desrespeito com o professor, né, Antônio? É uma pena. Então, quando a gente fala que o exemplo arrasta no sentido moral, que é o que realmente interessa. Num planeta de provas e expiações, onde estão encarnados espíritos inferiores, que têm muitos vícios, muitas coisas a ser corrigidas. Por isso a infância nesses planetas como a Terra, ela é muito longa, para que o espírito possa ter um período aí de aprendizado, uma época onde o espírito está maleável, principalmente as coisas boas, né? E as coisas ruins também, né? Por isso a importância da educação moral nessa fase, sejam pelos pais, sejam pelos educadores, né? Então tá aí, né, Antônio, um texto para nossa reflexão diária, né? Com certeza. E você lembrou bem, estamos vivendo tempos diferentes realmente, né? Se formos comparar nossa época na escola, era bem diferente. Mas é a evolução. E a evolução não se dá de forma linear, né? Assim, vai acontecer tudo certinho. Não é, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E houve um tempo em que se prendeu muito, hoje está se soltando muito, para que lá na frente, num futuro mais próximo, haja esse equilíbrio entre o prender e o soltar. Quando eu digo uso esses verbos, o prender e o soltar, o que nós vamos fazer justamente para auxiliar os nossos filhos, os nossos jovens, no lado moral. Isso é muito importante. E a gentileza, que é a palavra que está em voga aí no texto do momento espírita, a gentileza, ela tem que ser algo primordial. Tem que vir primeiro. Porque nós queremos ser respeitados. Nós queremos receber uma palavra de conforto, um bom dia, uma palavra agradável. Então, nada mais justo também do que fazermos isso. Cumprimentar as pessoas, sermos gentis. E isso é que nos falta, e principalmente por causa dessa questão, desse mundo competitivo, onde individualiza tudo. Precisamos rever os conceitos que aplicamos em nossa sociedade. Rever isso, e com o auxílio da doutrina espírita, isso sem nenhum proselitismo, o auxílio da doutrina espírita no sentido pedagógico, de ajudar-nos nessas questões morais, buscando o Evangelho de Jesus, que deve ser inserido em nossas vidas de maneira prática, para buscarmos realmente sermos esse ser melhor. Verdade, você disse uma palavra-chave, Antônio, que eu acredito se aplica aqui, que é equilíbrio, né? E quando nós falamos em equilíbrio, nós estamos pensando na evolução do ser imortal, do ser espiritual, do espírito, da alma, né? E moral e inteligência têm que andar juntos, em equilíbrio, né? Olha só, a criação, né, Teca, de uma disciplina na Alemanha, que a gente tem como um país de primeiro mundo, entre aspas, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento industrial, inteligência e tal, mas que estava pendente num ponto, né, na parte moral. Então não adianta você ter só o intelecto, né, e não ter aquilo que é a base de tudo, que é a parte moral, que é a parte ética do ser e das coisas também, né? Exatamente, Miguel. Quando vocês falavam, eu estava aqui pensando, porque o que a gente tem visto muito hoje, né, em relação à família, as famílias, as nossas crianças, estão todos muito preocupados com a parte material, né? Eles estão muito voltados com o material, e a gente vê às vezes até as pessoas dizendo assim: eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, mas em questão material.
estão esquecendo, às vezes, o fundamental, que é a educação, é a gentileza, é essa parte moral que o Miguel tá comentando aí. Então, passa, não é descuidada, mas passa assim, sem dar muita importância para esse lado moral das crianças. Então ficam assim, é só o material que importa, né? Eu supro a minha ausência com o material, eu faço alguma coisa dando alguma coisa material, e alguns ensinamentos básicos que vêm lá da infância, que vai depois, a gente vê, dar os frutos, vamos dizer assim, já na adolescência, na fase adulta, a gente não tem mais, isso daí é passado despercebido. Então nós vemos hoje, às vezes, umas crianças sem limites, né? Muitas crianças sem limite, que é aquilo que estava comentando, assim, quer dizer, vai numa escola, não se respeita mais ninguém, não se respeita mais um idoso, não se respeita mais ninguém, tudo leva assim, ao Deus dará. Então, assim, eu acho que assim, é um momento, e interessante que a doutrina também fala, né, que o intelectual e a moral, ela tem que estar mais ou menos no mesmo nível, né? Não pode ser um sobressair tanto, o intelectual sobressair tanto, porque nós vemos assim, pessoas assim, inteligentíssimas, mas de moral tão atrasada, né? A gente tem visto muito. É isso aí, tá aí, pessoal. Acho que é um texto que nos leva muito à reflexão. Hoje está muito fácil a gente dar muita coisa material para quem quer que seja para criança, jovem, adulto. Mas e a parte moral? Será que nós estamos dando? Né? Na verdade, a gente dá aquilo que tem. Se no passado a gente era escasso em coisas materiais, pelo menos não faltava o amor, o carinho. Eu lembro do meu pai, né, falecido já, a gente jogando bola na cozinha. Eu, meu irmão e ele, os três, com bolinha de tênis, tinha 2 portas, né? E aquela bolinha de tênis ia para tudo quanto é lugar, né? E minha mãe ficava louca, né? Imagina três crianças. 3 crianças. Imagina e que não aquela quebrava, bolinha batendo para todo quanto é canto da cozinha. Nossa, era uma festa. Então, os pais, eles têm que estar presentes, né, nessa vivência da criança, crescer junto com ele, né? E aí a coisa moral, a coisa material passa a segundo plano. Né? Porque onde há amor, onde há carinho, onde há envolvimento, né, Antônio? As necessidades são menores. Exato, isso mesmo. E isso nós sentimos muito na sala de aula, falta isso nos nossos jovens. Então, o professor hoje tem que pensar além do conteúdo, ele tem que pensar além desse currículo obrigatório, tem que pensar em acolher esses jovens, porque muitos deles estão vivendo aquilo porque estão recebendo essa desatenção. Não tem mais essa atenção que você acabou de dizer, esse cuidado. Palavras inadequadas dentro da sala de aula. Isso é muito comum e eles nem se constrangem. E nós temos que chamar a atenção deles, não dando bronca, mas chamar a atenção para que eles acordem de que esse comportamento é equivocado. E ter paciência, porque as mudanças não vão acontecer num piscar de olhos, né? Elas são lentas, é um processo lento, mas ele vai acontecer. E tem que lembrar sempre que nós somos espelhos, né? A gente nunca pode esquecer isso. Né? Nós temos que a imagem que nós temos que passar ou que tem que ser refletida é uma imagem equilibrada. O exemplo arrasta, como disse Miguel. Porque a gente, olha, vocês estavam falando, eu estava vendo hoje, essa noite, essa madrugada, na verdade, 3 horas da manhã, passou um doidinho lá na rua, lá com um som, numa altura que eu acordei muito assustada, com aquele barulho, assim, você acorda assim, sem entender. Aí você pensa assim, meu Deus, mas que falta de respeito, não é? Que falta de gentileza, né? Saber que aquele horário, pessoas estão dormindo. Ele nem imagina que exista isso. Você precisa dizer a ele. Porque assim, a gente pensa, né, na gente, mas você tem que pensar que às vezes tem uma criança que acabou de dormir, que os pais, né, estão lá sofrendo, fazer aquele bebê dormir, acabou de dormir, aquele silêncio, aquele barulho acorda. Uma pessoa de idade que tem um sono tão leve que depois não dorme mais. São tantas coisas que tem que ser levada em consideração e a gente vê que hoje isso não tem mais importância nenhuma. E se fala, como você falou, Antônio, essas palavras às vezes desnecessárias dentro de uma sala de aula, é aquilo que eles estão ouvindo dentro da tua
casa. Dentro da casa Eles vão fazer lá fora aquilo que eles estão vendo lá dentro. E nós somos espelho. Família é muito importante na educação. E a gente tem que se policiar, tem que estar atento a esses detalhes. Exatamente. Porque a gente vai cobrar uma coisa futuramente que a gente não deu. E olha que interessante para a gente fechar, né? O momento espírita, não que o tempo seja perdido, pelo contrário, o tema, inclusive relacionado com a leitura do estudo nosso hoje de Caibar, né? Onde ele fala de poder e humildade. Olha que interessante, pessoal. Então, se não houver equilíbrio entre poder e humildade, texto que o Antônio vai ler na sequência, não dá certo. E olha, interessante o exemplo, é uma disciplina criada na Alemanha, né, de uma escola, e olha o que ficou de uma atitude do povo alemão, né, durante a Segunda Guerra. Quando eu visitei Berlim, há muitos anos atrás, eu fiquei impressionado de no centro de Berlim ter o Museu do Holocausto. Aí eu perguntei para uma pessoa, né, através das minhas filhas que falavam inglês, né, por que daquilo, né, uma coisa impressionante, assim, eram lápides negras de mármore, né, que pegava acho que um quarteirão, né, todo, e um museu ali, contando a história e tudo. E aí o senhor falou, para que o povo alemão não se esqueça do que ele fez, né? Olha quando há um desequilíbrio entre a inteligência e a moral ou moral, olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando a inteligência é usada para fins de interesse, sem escrúpulos, e nem fins elevados, né? Então, fica para todos nós, né? O que aconteceu na Alemanha é o que acontece no dia a dia nas casas, né? Muitas vezes, o maus tratos aos que estão em formação é terrível, ele leva essa sequela para o resto da vida. Mas fica aí para nossa reflexão esse ensinamento, esse alerta, como diz o Pedro, como diz o Antônio e a Teca, né? Para a nossa postura, para o nosso modus viventes e para a nossa conduta, né? E o nosso texto de hoje, pessoal, estudando o livro Vida e Atos dos Apóstolos, né, de Caibar Schutel, fala do poder e humildade dos apóstolos e vai narrar, através do evangelista Lucas, no capítulo 14, versículos 8 a 18, uma passagem interessante, que é a cura do coxo, que o Antônio vai ler para nós. Então vamos lá. Poder e humildade dos apóstolos. A cura do coxo. Em Listra, estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo desde o seu nascimento, e que nunca tinha andado. Ele ouvia falar Paulo, e este, fitando os olhos nele, e vendo que tinha fé de que seria curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. A multidão, vendo que Paulo fizera, levantou a voz em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma humana desceram a nós. E chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este quem dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, que estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas e queria sacrificar com a multidão. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, quando ouviram isto, rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazes isto? Nós também somos homens da mesma natureza que vós, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, e contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimentos e os vossos corações de alegria. Dizendo isto, com dificuldade impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Capítulo 14, versículos 8 a 18.
Isso, dali dos Atos dos Apóstolos, né? Isso. Que foi escrito pelo evangelista Lucas, né? Tá aí, pessoal, é um texto bastante simples, mas profundo em determinadas partes, né? Nós temos ali 2 parágrafos. No primeiro vai falar de fé e cura, umas coisas que estão, 2 coisas que estão muito ligadas, intrinsecamente ligadas, e o Espiritismo vem esclarecer em toda a sua obra o papel da fé na ação da cura, né? Seja do espírito, ou seja do perispírito e do corpo físico, né? Do espírito não, né? E a segunda parte, a gente vê ali todo o entendimento atual que existia à época do sacrifício ser agradável a Deus pela imolação de animais e até por seres humanos em determinadas crenças, né? Enquanto que os apóstolos colocavam a visão e a postura contrária, né? Da misericórdia, por tudo aquilo que foi criado por Deus, e os animais estão aqui para nos auxiliar. Então, Teca, são vários pontos que podem ser abordados aqui, né? Que a gente vai agora discorrer sobre eles. É verdade, Miguel. Esse texto, como o Miguel falou, ele é bastante profundo, e é assim, cada um olha para o texto, analisa, porque ele é um texto que ele tem muitos pontos de reflexão, muitos. E assim, você não vai, a gente pega, eu vejo numa visão, o Miguel no outro, o Antônio no outro, e isso daí é que vai dar a beleza, né, e o ensinamento desse texto, que, como disse Miguel, é bastante profundo. Analisando então esse texto, eu peguei algumas frases assim para a gente comentar. A primeira frase que me chamou a atenção é quando Paulo diz, né, a esse coxo: levanta-te direito sobre os teus pés. E essa frase me remeteu a um outro fato que acontecido no Evangelho, né, que Jesus, até eu vi recentemente naquela série, né, no The Chosen, daquele paralítico lá nas portas lá do tanque de Betesda. E é interessante porque Jesus naquele momento diz também aquele paralítico: levanta-te, né, toma o teu catre, né, ou a tua maca, e anda. E ele realmente, a cura se fez. Então vamos analisar um pouquinho isso daí numa outra ótica, né? Assim, levanta, tanto Paulo quanto Jesus levanta. Quando ele fala assim, levanta, o que ele está querendo dizer com isso? É uma simbologia muito rica, essa daqui, é uma fala muito rica. O que ele quer dizer então com esse levanta, tá? Então ele quer colocar assim: olha, anima-se, né? Ele fala, anima-se, né? Tenha disposição, ergue-se. É a mesma coisa, por exemplo, quando você sofre uma decepção, uma perda, que você fica lá na cama, né? Você está lá meio jururu, as pessoas chegam e vai falar com você, o que elas falam? Vamos, você tem que levantar, né? Ergue, vamos cuidar da vida. É a mesma coisa que Jesus está dizendo, tanto um quanto o outro, analisando essa fala também de Paulo. Levanta-te, anima, vai para frente, segue tua vida, né? Não fica aí parado. Toma o teu catre, olha que interessante, você toma o teu catre, a tua maca, a tua cama, né? Naquele tempo lá não tinha assim a cama, era tipo uma maca, tudo. Então o que ele quer dizer com isso, quando ele diz isso? Aprenda, toma a tua cama, aprenda com a experiência que te levou a esta dor. Aprenda com a dor, leva então esse aprendizado contigo e vai, e anda, vai, segue em frente, vai, melhora, progride, transforma, né? Transforma a sua conduta, exatamente para que não venha a repetir a experiência que te levou àquela situação, porque nós sabemos que muitos daqueles a quem Jesus curou, eles voltaram a ficar doentes e morreram. Eles não ficaram a vida toda assim. Por quê? Porque muitas vezes, e muitos deles, não mudaram a sua conduta. Voltaram a ser exatamente o que é. E quando Paulo fala pro coxo, levanta-te, né? Levanta direito sobre os seus pés. O que ele quer dizer com isso? Levanta direito sobre os seus pés. Quer dizer, apruma a tua vida, né? Assim como dizia João Batista, né? Endireita os seus caminhos junto ao Senhor, né? Quer dizer, se apruma, fique em pé, fique reto, né? Vá, segue teu caminho, mas de forma reta, de forma tranquila. E mais interessante
E é outra coisa, quando ele fala, vai, caminha, apruma a tua vida. Ele pede para que você também não fique esperando nada dos outros, tá? Você tem que aprumar a tua vida e não ficar dependendo de que o outro possa resolver os teus problemas, colocar toda a tua expectativa, às vezes, no outro. Porque você pede muitas vezes a ajuda de Deus, você pede a ajuda dos santos, você pede a ajuda dos espíritos, mas se desajudando. Quer dizer, você acaba sendo um empecilho para que essa ajuda chegue até você. Então não coloque essas expectativas no outro, né? Não mantenha essas velhas condutas, esses velhos hábitos. Muda, se transforma. É isso que ele quer dizer quando ele fala assim, direita, né? Levanta-te direito. Quer dizer, muda, transforma-se, não fica através desses velhos hábitos que te levaram à dor, mas se modifique. E aí, mais uma vez, volta-se a falar dos pés, né? Que a gente falou dele há uns programas atrás, quando a gente falou, né? Sacode o pó dos seus pés. E ó, os pés aqui, novamente como base, né? A base é que nos dá estabilidade, que nos dá equilíbrio, né? E aquilo que eu estava falando anteriormente, não adianta nós querer colocar nosso equilíbrio na expectativa do outro, ou sendo o outro sendo a nossa muleta. A base é nossa, nós temos que estar com isso daí. Nós temos que aprender com o outro. O outro, ele pode nos passar ensinamento, o outro pode nos auxiliar nas intuições, mas eles não podem viver aquilo que é nosso. Então, a nossa base, o nosso equilíbrio, a nossa estabilidade, ela é nossa. Nós não podemos colocar isso no outro. E aí, quando a gente fala isso, a gente vai lembrar de que Pedro ele tinha em Jesus, como Jesus, a sua base, como se fosse a sua bengala, não era? Ele era, assim, muito apegado a Jesus. E quando Jesus, então, foi preso e crucificado, ele ficou perdido. Ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu a base por um tempo, até novamente ele se reorganizar, se reequilibrar e ser esse expoente do cristianismo, né, que fez um trabalho maravilhoso. Mas, no momento, ele deu aquela fraquejada. Por quê? Porque ele colocava a expectativa no outro, e é isso que a gente não pode falar. Então, lendo essa frase, né, levanta-te sobre os teus pés, é exatamente isso. Eu vejo que Paulo fez a cura, mostrando a fé. Óbvio que ele também tinha fé, porque se ele foi curado é porque ele também tinha fé. Jesus falava, tua fé te curou. Então ele tinha muita fé. Mas ele colocou, de uma certa forma, ele falava para aquele homem, vamos, levanta daí, vai cuidar da vida agora, chega o teu tempo de ficar aí sentado, paradinho, acabou. Agora você segue a tua vida, vai em frente, mas muda, transforma-se, né? Seja uma outra pessoa melhor, para que você não caia no mesmo erro que te levou a essa situação, ou nessa existência. Mas como ele era de nascença, muito provavelmente ele trazia de outras encarnações aquilo que levou ele a essa situação. Então muda, se modifica. Eu achei muito interessante isso daí, é uma outra linha de visão. E aí, eu destaquei também, quando lá mais na frente, que ele fala que os deuses em forma humana desceram, né, as pessoas que estavam ali, e chamou Barnabé então de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Nós vemos aí, eu já olhei esse lado aí pelo lado da idolatria, né? Porque daí ele fala lá assim, porque era esse quem dirige a palavra, o sacerdote de Júpiter, que estava na frente. Então ele trouxe as porta-touro, grinalda, tudo para fazer o sacrifício, que depois a gente vai ver também essa situação do sacrifício, que ele vai estar lá no livro dos Espíritos, né? Quando vai falar da lei de adoração, tem na questão 669, ele vai falar sobre sacrifícios, e ele vai falar exatamente aquilo que Miguel estava falando, né? Primeiro começou-se o sacrifício dos animais, né? Então eles botava lá no templo lá aqueles ovelhas, cabrito, não sei, lá, e botavam as melhores, porque eles iam oferecer a Deus, então eles iam oferecer coisa boa, assim como nós, quando num aniversário, né, de alguém querido, que você quer demonstrar sua amizade, você dá um presente bom para aquela pessoa. Assim também eles, na ignorância, né, deles,
eles davam lá o melhor bezerro, o melhor ovelha para oferecer então em sacrifício. E depois então passaram então ao sacrifício humano, porque entendiam eles que se fosse alguma coisa assim viva, tinha muito maior valor do que uma coisa morta, uma coisa sem vida, né? E aí a gente vê essa situação. E aí eu fui procurar alguma coisa assim a respeito da idolatria, né? E lá na Kardecpedia, gente, que é um aplicativo gratuito que você consegue, se você tem um Android, lá você consegue no celular, né? Precisa ter internet. E você busca lá na Kardecpedia, baixa esse aplicativo, ele é gratuito, como eu já disse, e lá você vai, bota lá um monte de pesquisa. E eu fui pesquisar, e na Revista Espírita, de novembro de 1866, na parte que fala Jornal do Estudo Psicológico, tem um texto lá que ele vai falar sobre Maomé e o islamismo. É um texto longo, viu, gente, mas muito bom mesmo. Eu aconselho e deixo até tarefinhas, né, para casa, né, para vocês pesquisarem isso daí e vocês lerem, porque é bastante interessante. Óbvio que eu não vou falar nem ler ele aqui porque o tempo não permite, mas um pedacinho eu tirei daquele texto que vai falar exatamente sobre essa coisa da idolatria. Então ele diz assim, que no princípio a religião dos árabes consistia na adoração de um Deus único e cujas vontades o homem deve ser completamente submisso. Essa religião, que era de Abraão, chamava-se Islã, e os que a professavam diziam-se muçulmanos, isto é, submetidos à vontade de Deus. Mas, pouco a pouco, o puro Islã degenerou-se em grosseira idolatria, e cada tribo tinha os seus deuses e os seus ídolos, que defendiam obstinadamente pelas armas para provar a superioridade de seu poder. Então a gente vê assim que essa coisa do politeísmo, ela é antiga, ela já vem lá de muito tempo, e cada um adorava seus deuses, né? E faziam os sacrifícios a esses deuses. Então eles tinham essa ideia, porque para aquela época era isso, né? Depois ele fala, e daí se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo, Kardec vai abrir esse capítulo contando a parábola do festim das bodas. E no item 2, já quase no final do capítulo, Kardec vai falar também um pouco a respeito da coisa da idolatria. E é um texto também, gente, que eu aconselho vocês a lerem, a pesquisarem, porque é muito bom também. É quando Kardec ele vai comentar sobre essa parábola do festim das bodas. Mas em determinado momento ele vai falar exatamente isso, que antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. E aí, mais lá na frente, ele vai dizer assim, entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem a mais fácil, que era a prática do culto exterior. E ele vai dizer assim, então, que foi então... Não. Aí ele vai falar assim, escravizada, essa prática, né, esse mal... era além de escravizada e esfacelada pelas facções e dividida pela seita, a incredulidade atingida mesmo o santuário. Foi então que Jesus, enviado para os chamar à observância das leis e para lhes rasgar os horizontes. Então daí Jesus vem para mudar tudo isso. Começa então, ele vai dizer aqui em outro momento, que começa então com Moisés trazendo então a ideia do Deus único, pregando, e Jesus depois vem trazendo, reforçando tudo isso, mas trazendo as leis morais, né, para que as coisas se melhorem naquela época. E aí eu vou lembrar, estou falando tudo muito rápido aqui, gente, porque o Miguel tem um monte de coisa lá também, porque eu vi um monte de livro lá na mão dele, e eu estou aqui falando rápido, porque ele vai levar isso aqui para um outro lado, tá? Eu estou falando a parte mais assim, ele vai levar para um outro lado, e eu acredito que o Antônio também.
E aí, lembrando, lá no livro 50 anos depois, escrito por Chico Xavier e por Emmanuel, psicografia do Chico, mas ditado pelo Espírito Emmanuel, há um diálogo lá, gente, muito lindo também. Vocês sabem que eu estou falando que é tudo muito lindo, porque é tudo maravilhoso. E é um diálogo de um personagem chamado Célia com o avô. E nesse diálogo, então, Célia, já através do escravo que tinha na casa, que já era dado ao cristianismo, passa para ela algumas orientações, e ela se encanta com a doutrina de Jesus, e quando descobrem isso daí, manda ela para a casa do avô. E o avô, então, já sabendo mais ou menos do que se tratava, leva ela no templo, onde tinha todas as estátuas, aquelas coisas lá onde se ofereciam os sacrifícios, e eles faziam lá os seus pedidos. E ela está conversando, e o avô percebe que ela não está nem aí para aquilo lá, para aquelas estátuas, para aquilo lá, porque realmente para ela aquilo lá não tinha sentido. E aí começa a travar, então, um diálogo entre eles, muito interessante, muito bonito o diálogo, e o avô fala para ela, né, mas você está perdendo os laços de família com isso, porque ela ia mudar, ela estava numa linha que era contrária aos romanos, aquela ideia que eles tinham do politeísmo. E ela falava assim, mas como vai ficar a família, né? Ele estava preocupado com isso. E ela falava assim que isso daí também ajudaria a família. E ela diz assim, Jesus diz para o avô, né? Olha, Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos se temos fome de amor em nossas almas? Da terra inteira nos chegam clamores de revoltas e gritos de batalha. Mistura-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. E onde estão os nossos deuses de marfim que não nos salvam da decadência da ruína? Porque era aquela coisa, faziam esse sacrifício, faziam tudo, mas a coisa não melhorava. E ela começa a questionar tudo isso, mas como? Não traz nada, está todo mundo pedindo, nós temos fome de amor e nada, né? Aí ela fala, poderemos aceitar um Deus frio e impassível que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Será a providência do céu igual à de César, para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Então a gente vê que em todo tempo, sempre, né, a espiritualidade manda, né, enviados que começam para mudar essa situação, para trazer novas ideias, para colocar aqueles ensinamentos do Cristo mais em evidência. E Paulo, nesse texto, ele, quando as pessoas falam em fazer o sacrifício, tudo, ele rasga suas vestes, né? Ele rasga a sua túnica, né? Como fala, senhores, e aí ele fala assim, senhores, por que fazer isso? Nós também somos humanos da mesma natureza que vós. Quer dizer, naquele momento ele se preocupa, Paulo, naquele momento ele já quer desconstruir qualquer ideia de idolatria, de fanatismo, que pudesse surgir ali no meio daquela multidão, porque a gente sabe, né, e lendo principalmente o livro Paulo Estevão, a gente vê que era a postura do apóstolo Paulo fugir sempre desses processos de idolatria, mas ele sempre destacava a necessidade ele sempre se mostrava, né, ele se mostrou naquele momento na condição de humano, mas ele estimulava cada um, e a nós também, né, através depois dos seus ensinos, de tudo aquilo que ele nos deixou, a avançarmos no caminho do progresso, que nós temos que passar tudo, mas sempre assim, com consciência da responsabilidade que nós temos na evolução de cada um, não é, Miguel? Verdade, Teca, e a gente vai ver pelo comentário que Kai Bar Schutel faz a esse texto do evangelista Lucas, que ele coloca na fé a base para esse crescimento do espírito, né? E essa fé raciocinada, como o espiritismo aplica, como ele apresenta, não a fé cega, né, Antônio? Mas a fé é baseada na razão, né? E nada tira o mérito da virtude da fé, né? Você raciocinar e ver o que você está fazendo, entender a tua postura.
vai ter poder e vai ter a virtude da humildade diante desse processo de cura. Por que a gente está falando de cura? Né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiação. Espíritos inferiores ainda se preocupam muito com a cura. Né? A salvação é uma etapa seguinte, mas a pessoa precisa imediatamente da cura, seja do corpo espiritual, que reflete no corpo físico, seja do próprio corpo físico. Né? E Kardec vai trabalhar muito isso, como a Teca falou, em várias obras. Né? No livro dos médiuns vai falar da mediunidade curadora. No livro A Gênese, que foi o último escrito por Kardec, vai explicar os milagres relacionados à cura, milagres entre aspas, né? Feito pelo Cristo, mas vai explicar pelo lado científico dos fluidos. Né? Olha que interessante, né? Uns precisavam do fluido do Cristo, outros, pela própria fé que possuíam, eles mesmos trabalhavam um processo de autocura, como o caso da Verônica, aquela que sangrava, né? Que na verdade ela puxou do Cristo uma virtude para ajudá-la naquele trabalho, mas ela estava praticamente curada já. Então, Caibar vai colocar, né? Se tiveres fé, tudo é possível. Tudo. Nós estamos falando só de cura, mas vai contribuir para a salvação do espírito. Essa é a parte dele. Isso é que ele tem que fazer, né? E Kardec também vai analisar nesse texto apresentado o papel dos apóstolos, dos discípulos, ou seja, das pessoas que já recebem essa informação, que já são, entre aspas, doutores da lei, porque têm um entendimento maior da lei divina e tem que aplicá-la não só na sua vida, mas para ajudar as pessoas, né? De que forma? Para que dê poder? De forma desinteressada, né? A verdadeira caridade, ela é feita de maneira desinteressada. Isso que vai lhe dar poder. E a humildade é a virtude diretamente ligada a esse poder. Porque através da humildade a gente angaria a simpatia dos bons espíritos que nos vêm nos auxiliar. Quando a gente está num processo de cura, o que acontece? Né? Pelo modo direto ou indireto, há o poder de magnetização ou de fluidificação. Então nós estamos conversando com uma pessoa, nós estamos emanando para ela o nosso fluido, né? Claro, é um fluido humano, um fluido animalizado. Se a gente está com boas intenções e a gente procura trabalhar essas virtudes, os bons espíritos vêm e potencializam esse nosso fluido, melhorando de tal forma que a pessoa receba um fluido melhor. Então, a fé faz com que esse fluido se potencialize. E o trabalho de cura, o processo de cura, além de ser mais rápido, ele é mais eficaz, né? Então, Caibar vai esclarecer, né, que esses trabalhadores do Cristo, em qualquer tempo, não só a época de Jesus, eles davam e não recebiam, eram perseguidos e não perseguiam. Todas as suas palavras, todos os seus atos, eram tantos outros atos de louvores ao Deus vivo. Então, essa é a essência, e quando você fala no Deus vivo, tudo é vida. Aí elimina-se o sacrifício, a mortificação, o flagelo, né, Antônio? E passa-se a misericórdia, que é uma virtude intimamente relacionada à justiça e à humildade. Misericórdia eu quero, sacrifício não. Assim ensinava Jesus. É muito difícil nós, simples mortais, seres humanos, querer fechar com nossos comentários a literatura da Bíblia. É muito complicado, porque é uma linguagem muito figurada que vai nos fazer caminhar para muitos lados. E nós temos que lembrar que o lado principal ainda é aquele lado que nós começamos no nosso programa, que é o lado moral. Esse é o lado principal, que foi justamente por aí que o professor Allan Kardec nos levou e nos traz até os dias de hoje pela mão, nos guiando através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, que é a base dessa doutrina, o Livro dos Médiuns, que é a parte mais científica, as obras O Céu e o Inferno, que vem falar sobre a vida, vem dar as experiências daqueles que já se foram, vem falar da vida depois dessa vida, com a morte física. O Céu e o Inferno, mostrando a justiça divina. E depois a Gênese que fecha trazendo
mais um pouco de parte científica em relação a esses fenômenos que se fazia e que se fez e ainda se faz no mundo todo. Se fez no passado, se faz hoje no presente. Os fenômenos continuam e a doutrina nos orienta, nos esclarece e ilumina os nossos caminhos. E trabalhar, nós hoje, os servidores do Cristo atuais, temos que trabalhar, temos que continuar trabalhando em favor do bem maior, que é aquele que o Mestre nos ensinou, com aquelas palavras muito profundas, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não é nada simples, simplório, é muito complexo, mas nós temos que trabalhar isso em nós, servindo ao nosso próximo. À medida em que nós começarmos a pensar primeiro no outro, mesmo com toda dificuldade, veja que Paulo e Barnabé faziam esse trabalho e eram perseguidos. Logo após saírem dali, aquelas lideranças fustigavam os outros a apedrejá-los. Então, era muito perigoso falar aquelas coisas naquela época. Como hoje, ainda não é fácil falar essas coisas, porque nós temos ainda a dificuldade da compreensão, temos a dificuldade de ser gentis, de respeitarmos. Isso é uma dificuldade ainda natural, porque ainda estamos vivendo nesse mundo de provas e expiação. Mas pensemos bem nisso, vamos modificarmos, porque a cura, a verdadeira cura, é do nosso espírito. Verdade, Antônio. Vamos passar para a reflexão espírita, que hoje traz como tema a fascinação de Pedro. Amigos, iniciamos na última reflexão sobre as obsessões, a análise que Allan Kardec faz sobre aquela perseguição tenaz, cansativa dos espíritos inferiores sobre as pessoas, particularmente sobre os médiuns nas reuniões mediúnicas, e que nós estamos transmutando para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cotidiana, para a vida de todos nós. E nós falamos sobre a obsessão simples, onde citamos exemplos de Paulo de Tarso e o mensageiro de Satanás, o seu espinho na carne. Vamos definir um pouquinho as 3 obsessões que Allan Kardec considera como as principais classificações, embora ele mesmo diga que existam uma variedades imensas de obsessões. Mas ele fala na obsessão simples e a define como aquela perseguição em que o espírito tem muito ódio, ele quer dominar, cansa o indivíduo, mas não domina, não consegue fazer o indivíduo que ele persegue fazer as suas vontades. A partir do momento que ele começa a alcançar domínio, muda o tipo de obsessão. Aí Allan Kardec usa 2 outras classificações, a subjugação e a fascinação. A fascinação é quando o espírito inferior consegue dominar o raciocínio da pessoa. De que maneira? Nas reuniões mediúnicas, o médium começa a receber mensagens estranhas e achar que são mensagens dignas de espíritos superiores, receber assinaturas de espíritos superiores, crer que ele é um médium do espírito superior, e todo mundo em torno dele percebe que aquilo é uma bobagem, que o que está acontecendo ali é uma grande obsessão. Só ele não percebe, porque ele está dominado pelo raciocínio do espírito que o convence de que ele é um ser especial, um médium especial. Quando trazemos isso para a nossa vida, isso ocorre na nossa existência, a fascinação. E nós vamos usar esse raciocínio que considera Allan Kardec a mais grave das obsessões, porque o indivíduo não vai poder participar da sua cura, porque ele não se acredita doente. Ele acha que todo mundo está errado, os que o julgam, os que criticam, os que percebem que ele está atormentado. Ele não acredita, ele acha que ele está são, que ele está bem, que está melhor que os outros. Nisso consiste a sintonia com o espírito inferior, a arrogância.
Esse excesso de orgulho pessoal, o achar-se superior, é que faz com que o espírito consiga dominar o seu juízo, seu julgamento. Então ele passa a crer-se especial. E na verdade é um ser atormentado por um espírito inferior, e naturalmente que não é um espírito simples. Para esse tipo de obsessão tem que ser espírito muito cruel. Tudo isso nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns para a nossa análise e aprendizado. E para exemplo, gente, para vocês verem que ninguém está isento das influências dos espíritos, nós vamos citar aqui o caso de Simão Pedro. Simão Pedro foi vítima de subjugação. As pessoas podem estranhar: gente, mas ele era Pedro. Mas ele foi vítima de subjugação. Quem disse isso foi Jesus. Na última ceia, ele diz, quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz: Senhor, Senhor, não faça isso, eu não sou digno de que o Senhor lave meus pés. Jesus olha para Pedro com uma piedade, sabendo que Pedro já está de tal forma dominado por uma entidade que domina o seu raciocínio, o seu julgamento, que o fascina, que ele diz assim: Simão, 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 Satanás, assim define Jesus o espírito inferior e a sua natureza espiritual como sendo das mais inferiores, de líder das trevas, que está dominando Pedro. Pediu para te joirar como trigo. Veja que interessante. Ele está dizendo: Simão, você está sob a influência de um espírito muito inferior. Aí olha o tratamento que Jesus propõe para a subjugação. Isso que é interessante. Como se trata a subjugação? Jesus não interfere. Jesus deixa que ela prossiga, porque ele sabe que Pedro não se convenceria. Como é que ele sabe? Porque é Jesus. Mas ali dá prova disso quando ele diz: Simão, tu estás sendo joirado como trigo. Simão diz assim: não, mestre, eu irei até a morte contigo. Ele já se crê superior. Ele já se está se crendo na condição de acompanhar Jesus a um sacrifício. Então Jesus olha para Pedro e fala: Simão, ainda esta noite você vai negar-me 3 vezes, antes que o galo cante. Por que o galo cantar? Por que essa história do galo? Porque é um sinal para Pedro. Faz parte da ficha cair para Pedro, para ele ver que realmente ele estava sob uma fascinação e ele não sabia, ele não acreditava e por isso estava dominado. Então diz Jesus para Pedro que ele está sob o domínio de Satanás, que está joelhando ele como trigo. Pedro não acredita, mas olha a proposta de Jesus: orei a meu Pai, rogando para que tuas forças não desfaleçam. Jesus sabe as consequências da fascinação. Os espíritos inferiores levam a pessoa lá em cima, depois deixam que ela desabe moralmente, publicamente, a expõe de tal maneira que ela não tenha mais coragem de se levantar. Essa é a tática usada pelos espíritos inferiores. A pessoa perde a coragem, tal a vergonha que ela passa a sentir de si mesma quando percebe-se fascinada. Se tem uns que não percebem, vão a vida inteira sendo fascinados e não conseguem perceber que estão fascinados. Mas quando cai em si, então Jesus orou para que Pedro saísse da fascinação, mas sabia que ia sair sofrendo muito. Pedia a meu Pai para que suas forças não desfaleçam. Essa foi a proposta de Jesus, que todos nós sabemos como termina, quem conhece, quem lê as histórias da vida de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, o que acontece com Pedro? Ele nega. Quando ele nega a 3ª vez que ouve o galo, que foi, na verdade, aquele galo foi um recado de Jesus para que Pedro percebesse que ele estava fascinado. Ele percebe que ele estava fascinado, vem a vergonha, porque ele está diante de um pátio, através de um portão de ferro, vendo Jesus sendo açoitado e dizendo que não era seu seguidor. Naquele momento, a vergonha que se abate em Pedro é tão grande quanto o tamanho da fascinação que o elevava a um patamar superior ao que ele era capaz de sustentar. Mas Jesus sabia das suas possibilidades e investia nas suas possibilidades e iria confiar a Pedro todo o seu rebanho, inclusive os seus apóstolos. Então, quando ele cai em vergonha, ele não quer mais voltar, ele não consegue olhar nem para os apóstolos, ele quer voltar a pescar. Mas Jesus vai esperá-lo numa das pescarias, à beira lá da praia,
Dizem os narradores, os apóstolos, que eles estão lá tentando pescar, não pegam nada, e ouvem alguém lá da praia de longe, dizendo, 200 metros mais ou menos, dizendo: jogue a rede pelo lado direito, que não era a técnica de pescaria. Eles estranham, mas aí alguém reconhece, se eu não me engano, João, o apóstolo mais jovem, reconhece Jesus. É o mestre, faça o que ele diz. E as pessoas ficam confusas, não é? E jogam a rede para o lado direito. E quando eles começam a puxar aquela rede abalroada de peixes, Pedro reconhece Jesus. E é bonita. Essa cena é uma das cenas mais bonitas do Evangelho, que é a cura de Pedro. Porque ele pega, ele arranca a sua roupa, ele se desveste, fica só com aquela amarrada que fica na cintura do pescador, e a túnica ele se joga na água, no lago de Genezaré, no lago de Tiberíades, para os romanos, e vai em direção à praia nadando atrás de Jesus, para ouvir de Jesus 3 vezes a pergunta se ele o ama. Pedro diz que o ama as 3 vezes, e Jesus então cura Pedro, envolvendo em amor. Então você vai dar conta da tarefa que eu te confiei, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então a tarefa de Pedro não foi tirada das suas mãos porque ele foi dominado, mas Jesus mostrou que todos nós somos suscetíveis de sermos influenciados e dominados por entidades inferiores no mundo em que vivemos, e temos que ter cuidado. E deixa uma lição muito sublime: não esmoreça. Então Jesus orou a Deus. Gente, vocês imaginem, a gente quando ora a Deus pensando em Jesus, pensando no auxílio que Ele vai mandar, nos benfeitores que nos vão envolver. Agora imagine Jesus orando a Deus direto por você, Jesus falando com Deus, pedindo para que suas forças não desfaleçam. Então Jesus foi investir nas forças de Pedro, sabendo que Pedro tinha força suficiente para continuar sua missão, que ele continuou dando sua vida por Jesus. Até o último dia viveu por Jesus e deu sua vida por Jesus. Então guardemos esse ensinamento. Se fascinados ou alguém em torno de nós, não julguemos. Propor a solução é procurar ajudar o indivíduo a perceber-se fascinado. Se ele não quiser perceber-se, vamos orar a Deus para que ele continue suas tarefas, para que ele não desista da sua missão, embora fascinado, para que ele continue construindo seu lado positivo, mantendo seu compromisso com Deus, com Jesus, com o Evangelho, porque é disso que todos nós precisamos, trabalhar na seara do Cristo. Obrigado a todos. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem do nosso querido amigo Zé Antônio. Muito grato a ele por esses ensinamentos, e só nos resta despedir de todos vocês, desejando um bom domingo e uma boa semana. Bom domingo, uma boa semana, fiquem em paz. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe. Amém. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.